Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma oportunidade aqui no corpo físico, habitando o planeta Terra, esta universidade do Espírito, este educandário das almas. Por isso agradecemos mais uma vez a Deus. E precisamos agradecer constantemente a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou exemplificados, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor ou em suas biografias, conforme nós conhecemos lá no Novo Testamento. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco, nesta página virtual, em outras páginas virtuais, por onde nós também fazemos estudos do Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Recebam todos de forma virtual, à distância, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela companhia de todos vocês, pelas vibrações, pelos compartilhamentos, auxiliando assim na semeadura do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E hoje aqui nos encontramos neste momento para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, e temos para este momento o capítulo de número 7 do livro que tem como título Livro da Esperança, que é um livro de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E este capítulo de número 7 tem como título Ante o livre-arbítrio. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões, ensinamentos belos e profundos acerca do livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Estamos usando corretamente esta liberdade de ação a partir do momento em que adquirimos a chamada racionalidade, em que Deus nos concedeu a liberdade de agir? Estamos usando corretamente esta liberdade? Então é sobre isto que Emmanuel nos traz neste estudo. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 29, em que Carlos Torres Pastorino nos traz aqui ensinamentos acerca da prece. Então aqui Pastorino nos traz informações acerca do nosso comportamento em relação à prece. De que forma nós estamos orando? Estamos orando espontaneamente ou estamos orando, tipo assim, por obrigação? Então aqui Pastorino nos diz o seguinte: eleve seu coração em prece. Então aqui ele nos chama a atenção, e nós sabemos disto, a doutrina espírita nos mostra isso, Jesus nos mostrou isso há 2000 anos atrás, quando ele nos ensinou a orar. Então aqui Pastorino nos fala sobre a necessidade de constantemente elevarmos o nosso coração em prece. Mas evite, ele nos lembra que evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Então aqui ele fala que é preciso que nós evitemos fórmulas lidas ou decoradas,
que o seu coração, ou melhor, que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Então aqui, quando estamos conversando com Deus, quando estivermos conversando com Deus, ou estivermos conversando com Jesus, estivermos conversando com a espiritualidade amiga, através da prece, através do pensamento, através das vibrações, através do magnetismo que nós emitimos e movimentamos através do nosso pensar. Então que isto realmente possa ser de uma forma espontânea, de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, como quando nós estivermos ou estamos conversando com um amigo querido. E aí ele diz que prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Então a prece não é algo que devamos fazer por obrigação. Se for assim, se você se sentir numa situação de ter que fazer uma prece por obrigação, para se ver livre daquela obrigação, então é melhor que não faça. Assim nos fala Pastorino. E aí ele encerra dizendo: ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com entidades angélicas, seja efetiva e real. Então é preciso que nós oremos assim, desta forma. E para isso nós precisamos buscar constantemente o equilíbrio, a vigilância constante. E aí ele encerra dizendo: faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Então a oração, ela deve se tornar um hábito, precisa se tornar um hábito na nossa vida, como sendo este algo indispensável para a saúde espiritual, conforme nos orienta Emmanuel, que possamos lavar os nossos pensamentos constantemente nas fontes da oração. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel, onde Emmanuel nos traz neste capítulo 7 para as reflexões, palavras de Jesus. Anotação de João, no capítulo 3, versículo 7, onde ele nos fala mais uma vez acerca da reencarnação. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então aqui, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele estava falando acerca da reencarnação. E aí Nicodemos ficou admirado, ficou sem entender o que Jesus estava falando. E aí Jesus falou para ele desta forma: não te admires, Nicodemos, de que eu te haja dito ser preciso que você nasças, que nós nasçamos outras vezes. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 16, Emmanuel destacou a seguinte frase que trata de reencarnação, exatamente da seguinte maneira: não há, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Então aqui Emmanuel buscou lá no Evangelho segundo o Espiritismo estas anotações de Kardec por meio da espiritualidade amiga, que na época de Jesus os judeus já tinham esta crença, já tinham esse ponto de vista, esse entendimento, esse conhecimento, mesmo que de forma superficial, acerca da reencarnação, só que com o nome de ressurreição. E aí Jesus, os profetas vêm, confirmam a reencarnação, e o Espiritismo
vem e nos mostra, ampliando ainda de uma forma mais clara, ampliando esses ensinamentos para todos nós, e os espíritos amigos ampliam cada vez mais estes entendimentos, estes esclarecimentos. E aí Emmanuel começa as suas reflexões nos dizendo, e aqui ele trouxe isto para nos falar acerca do livre-arbítrio, porque reencarnação é esta lei natural em que Deus coloca em prática a justiça plena e também a lei de liberdade, onde nos dá a liberdade de agir, mas com a responsabilidade em relação às nossas atitudes. E aí Emmanuel começa nos dizendo, surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. Então aqui ele nos lembra que muitas pessoas não concordam com o livre-arbítrio, não aceitam que realmente tenham liberdade, porque em muitas situações eles se veem presos como se fosse um pássaro na gaiola, que na verdade não tem assim essa liberdade. E é importante nós lembrarmos que esta liberdade de ação que Deus nos concedeu, ela não é ilimitada, ela tem os seus limites, porque mesmo com esses limites nós ainda exageramos nas nossas escolhas equivocadas. Imaginemos se não tivesse nenhum limite, se Deus não impusesse limites em relação às nossas escolhas. E em muitas situações a lei também, a lei divina, nos impõe corrigendas, nos impõe até mesmo uma reencarnação compulsória. Aí é por isso também que as pessoas e espíritos menos esclarecidos fora do corpo físico defendem que esta lei de liberdade não é bem assim, que ela não existe, porque nestas situações a lei divina nos impõe até mesmo uma reencarnação contra a nossa vontade. E aí ele segue dizendo o seguinte, e justificando a assertiva, ele fala que essas pessoas mencionam a junção compulsória, igual havíamos falado, a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, ou seja, nós somos obrigados, de uma certa forma, a estarmos num agrupamento familiar com parentes ali nesse momento, no agrupamento familiar, tendo pessoas como parentes que nós, em muitas situações, não gostamos ou ainda não aprendemos a gostar. E aí é por isso que muitas pessoas falam, onde está o livre-arbítrio? Se em muitas situações eu sou obrigado a reencarnar, não quero reencarnar, sou obrigado a reencarnar, inclusive num agrupamento familiar que eu não gostaria de estar. E aí é por isso que Emmanuel faz essas anotações, convenções sociais, que nós somos obrigados a, digamos assim, respeitar, mesmo não querendo, as leis aqui na Terra, nós somos obrigados a respeitar, mesmo não querendo, mesmo em algumas situações desrespeitando essas leis e sendo punidos pela nossa legislação humana, pela nossa justiça humana. E aí ele segue dizendo, depois das convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Então aqui Emmanuel faz estas referências em relação à questão do reencarne compulsório, a parentela, que em muitas situações não gostamos, as convenções sociais que temos que respeitar, o dispêndio de energias que nós temos também que respeitar os limites. Também ele fala sobre a questão do trabalho, que precisamos trabalhar, a obediência natural aos regulamentos constituídos. E aí ele fala que é preciso que nós lembremos que não existe escola sem disciplina, ou seja, deixando claro que nós estamos em uma escola, nós estamos em uma sala de aula, nós temos liberdade sim,
mas só que essa liberdade, ela tem os seus limites, é preciso disciplina. E aí ele vai e nos lembra o seguinte, ele faz aqui uma série de lembretes acerca da liberdade ou do livre-arbítrio, nos dizendo o seguinte: certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Então aqui ele fala que tudo que nós temos na condição de patrimônio da civilização humana foi exatamente usando a liberdade de ação, a liberdade de pensar, colocando esse pensar em ação e a exaltação no bem. Se não fossem esses companheiros usando a sua liberdade ou as suas liberdades, não estaríamos nessa condição hoje já tão avançada em relação ao conhecimento. E aí aqui ele lembra várias situações em relação ao uso do livre-arbítrio, em especial de forma equivocada. Então ele nos diz o seguinte: reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos, ou melhor, reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. E aí ele cita aqui alguns irmãos nossos de jornada que escolheram equivocadamente e que nós possamos buscar nestas escolhas equivocadas nesses nossos irmãos as suas dolorosas lições para nós, para que nós não venhamos errar como eles. E aí ele começa dizendo o seguinte: pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Ou seja, foi uma escolha do cidadão acumular riquezas materiais e não preparar espiritualmente para este momento do desencarne. Ele fala aqui, usando da sua própria avareza, explorando o trabalho dos outros, o suor dos outros e acumulando de forma indevida e desnecessária, e no final da vida, no corpo físico, não tem uma réstia de luz para iluminar a sua caminhada. E aí ele lembra mais uma situação: imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, ou seja, no final da existência, desperta para a vida, qual se fossem arremessados sem perceber a escura asfixiante de escabroso deserto. Veja, o livre-arbítrio, ele fez aquela escolha em trocar encargos veneráveis por fantasiosos enganos, da mesma forma que o acúmulo da riqueza e o não trabalhar espiritualmente falando de forma correta. E aí ele cita mais uma situação: ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Então aqui ele fala do uso incorreto da inteligência. Então é preciso que aproveitemos estas oportunidades de reflexão para interiorizarmos em nós mesmos: será que estamos usando corretamente a nossa inteligência? Estamos usando corretamente os encargos que nos foram colocados na condição de missões aqui na Terra? Estamos usando corretamente na condição de administradores os recursos materiais nessas três situações que ele citou? E ainda ele traz mais uma: consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo
ao repararem no término da instância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Então aqui ele fala daqueles que desvirtuaram a fé. Será que estamos usando corretamente este patrimônio da fé? Será que não estamos desvirtuando também a fé? E aí ele traz mais uma outra situação. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento. Então aqui ele faz esses lembretes nessas situações do uso incorreto ou da administração incorreta dos recursos materiais, da questão dos falsos enganos na administração também das coisas que estão, ou dos encargos que são colocados sobre a nossa responsabilidade. Ele nos fala também em relação à inteligência, se estamos usando ou não corretamente, em relação à questão do uso de forma incorreta da fé, e também em relação à falsa adoração de nós mesmos. Ou seja, tudo isso é livre-arbítrio. Eu fiz esta escolha e é lógico, eu preciso e irei arcar com as consequências. Porque até mesmo conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, nós temos completa liberdade simplesmente no nosso pensamento. Só no nosso pensamento nós temos liberdade absoluta. No entanto, com responsabilidade por tudo que pensamos. E aí Emmanuel segue dizendo aqui o seguinte: ninguém pode negar que todos esses que ele citou, todos eles imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Ou seja, eles eram livres para fazer as suas escolhas, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Ou seja, eram livres, fizeram a escolha que entenderam ser a mais correta para aquele momento e para eles. E aí ele diz na sequência o seguinte: eis porque a doutrina espírita nos traz na atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estudos divinos. Então a doutrina espírita brilha como esta luz na atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Então prestemos atenção no final desta frase de Emmanuel, que nós precisamos aprender que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Então eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Eu faço o que eu quero. No entanto, eu preciso refletir constantemente se aquilo que eu estou querendo fazer é exatamente o que eu devo fazer para não trazer problemas em relação a débitos para a minha vida. E aí ele encerra dizendo o seguinte: estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, porque tudo que nós escolhermos hoje
terá um efeito lá na frente. Temos a liberdade de escolher? Sim, temos a liberdade até um certo ponto, mas seremos responsabilizados por tudo. É por isso que precisamos e temos que prestar atenção constantemente, conforme ele disse anteriormente, para vermos se aquilo que eu quero fazer é exatamente o que eu devo fazer. Porque se aquilo que eu quero fazer naquele momento eu chegar à conclusão que não é o melhor, que não é o que eu devo fazer, então é melhor que eu recue e faça, às vezes contra a minha vontade, mas eu faça o que eu deva fazer para não ter problemas para o futuro. Então é preciso que estudemos, é preciso que respeitemos humildemente estas determinações divinas, a lei de Deus, que está escrita na nossa consciência, conforme os espíritos amigos nos orientam, e é preciso que trabalhemos constantemente, edificando o espírito de trabalho e compreensão, para que alcancemos a nossa emancipação integral, na condição de seres integrais, na condição de espíritos vivenciando uma experiência humana, seres imortais vivenciando uma experiência humana, que possamos alcançar esta emancipação integral desde hoje, desde este momento, nesta existência em um corpo físico, em mais um corpo físico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, essas dezenas de companheiros e companheiras que mais uma vez prestigiaram-me neste momento de estudo, nesta página virtual. Muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E que Jesus nos envolva constantemente, que os espíritos amigos nos auxiliem constantemente, de acordo com as nossas necessidades reais. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos espíritos amigos, graças damos a todos vocês. Muito obrigado. Até breve, meus irmãos.